Quando eu era criança, sofri bastante com a separação dos meus pais. Isso aconteceu devido a muitas brigas que eles tinham. E todas as vezes que isso acontecia, eu corria para o meu quarto, ligava a TV e assistia o desenho do Pocoyo. Até hoje, eu não sei o porquê, mas esse desenho me acalmava e eu nem acabava ouvindo mais as brigas. Então, esse passou a ser o meu desenho favorito, até meus pais se separarem e algo terrível acontecer. Olá, o meu nome é Karina e sejam bem-vindos ao nosso canal. Depois que meus pais se separaram, eu passei a assistir mais a este desenho. Eu me sentia bem quando a assistia. Na época, eu ficava mais com a minha mãe do que com meu pai. Na verdade, minha mãe não queria muito que eu fosse para a casa dele, pois ele era meio estranho. Ele era um pouco grosso com as palavras e fazia algumas coisas bizarras também, que não pareciam serem boas. Um certo dia, eu estava como sempre assistindo Pocoyo, quando de repente veio um comercial que mostrava a coleção de bonecos do Pocoyo e seus amigos. Eu fiquei deslumbrada e imediatamente fui mostrar à minha mãe, dizendo a ela que queria muito. E, bem, ela me disse que não teria dinheiro para comprá-los e me disse também que em hipótese alguma era para eu pedir para o meu pai. Sem entender, eu perguntei o porquê e ela simplesmente disse para não pedir. Claro que fiquei chateada, mas não tinha muito o que fazer naquele momento. Eu não queria chatear ainda mais a minha mãe. Ela era uma pessoa incrível e não merecia as coisas que estavam acontecendo em relação à separação. Os dias foram passando e cada vez mais que eu assistia aquele comercial, mais vontade tinha de ter aqueles bonecos. Então, eu fiz a besteira de pedir para o meu pai, escondido da minha mãe, é claro. Liguei para ele e pedi, e imediatamente meu pai disse que compraria. Nossa, eu fiquei tão feliz na hora, mas eu precisava esconder aquela felicidade para minha mãe não desconfiar. Pelo menos até o momento do meu pai comprar e trazer. E finalmente, esse dia chegou. Eu estava extremamente ansiosa para que meu pai chegasse. E enfim, chegou, com uma caixa, dizendo que aquilo era para mim. Minha mãe, com um olhar desconfiado, perguntou ao meu pai o que era. E ele simplesmente respondeu a ela que eu já sabia o que era e me entregou a caixa. Me deu um beijo e foi embora. Então, comecei a abrir a caixa na esperança de encontrar a coleção completa. Mas apenas havia um boneco, o Pocoyo. E ele não estava tão parecido com o boneco do comercial, mas mesmo assim fiquei feliz. Minha mãe, por outro lado, ficou extremamente decepcionada comigo. Ela não me disse nada, mas eu percebi pelo seu olhar. E então, os dias foram passando e coisas meio estranhas começaram a acontecer. Primeiro, sempre antes de dormir eu assistia Pocoyo com meu boneco, e depois disso ia dormir. Mas depois de um tempo eu não conseguia mais assistir, pois todas as vezes que ligava minha TV, a mesma não funcionava, meio que ficava fora do ar até de manhã. Segundo, a partir desse acontecimento com a TV, eu dormia com o meu boneco, e quando eu acordava, ele estava no quarto da minha mãe, sentado em uma cadeira que havia ali. No mesmo dia em que aconteceu, eu perguntei à minha mãe se ela tinha feito aquilo, e ela só balançou a cabeça respondendo que não. A partir daí, minha mãe começou a ficar diferente. Ela mal conversava comigo e parecia que estava triste o tempo todo. Parecia que algo estava sugando suas energias. Todas as noites eram as mesmas. A TV não funcionava à noite e quando acordava, meu boneco do Pocoyo estava no quarto da minha mãe. E cada vez mais ela se sentia mal, até que ficou doente. Minha mãe foi a vários médicos e nenhum conseguiu descobrir o que ela tinha. E em uma semana, o pior aconteceu. Quando cheguei da escola, minha mãe não estava na cozinha como de costume. Então, fui para o meu quarto. Assim que cheguei, não encontrei o meu boneco do Pocoyo lá. Com o coração acelerado, fui até o quarto da minha mãe, e quando cheguei, vi minha mãe sem vida na cama. E quando olhei para o boneco, ele estava todo manchado. Ou seja, ele havia feito tudo aquilo desde o começo. E sabe o que é o pior? Meu pai colocou algo ruim naquele boneco para tirar a vida da minha mãe, para que eu pudesse ficar com ele para sempre. E aquele boneco? Bem,
Depois que tudo aconteceu, meu pai deu um fim nele. Afinal, ele já havia conseguido o que queria. Eu sinto muita falta da minha mãe e me arrependo até hoje por tudo que fiz.